Oi gente, tudo bem com vocês? Recentemente lançou um filme do Scorsese e eu fiz um vídeo falando um pouco sobre o filme. Aí pra não fugir do assunto, né? Claro, Scorsese. Ultimately, it's something that for some reason stays with you, so that a few years later you can watch it again. Não é um vídeo sobre esse diretor, tá? Calma, ainda não. Eu quero estudar bem mais sobre ele pra fazer um vídeo bem mais completo. Em 2019, esse grande diretor foi personagem principal de uma polêmica nas redes sociais. Ele afirmou que não assistia aos filmes da Marvel, mesmo tentando, e disse que não achava que era cinema. Ele comparou com um parque de diversões dos filmes. Basicamente, ele afirmou que os filmes de heróis não têm técnica ou grandes inovações, que são apenas CGIs e histórias para crianças. Cara, desde 2019... eu sempre concordei em partes com Martin Scorsese. Eu não acho os filmes de heróis que são totalmente descartáveis. Até acho vários deles muito bons. Só que depende de um contexto para você curtir mais ou menos esses filmes. Olha, por exemplo, quando eu assisti o primeiro filme do Homem de Ferro, que lançou em 2008, eu tinha 11 anos de idade. Eu era o público-alvo desse filme. E o Endgame é de 2019, ou seja, eu tinha 22 anos de idade. Foram 11 anos seguindo essa história. E eles me pegaram quando eu era o público-alvo. Eu tinha que terminar esse ciclo com o Endgame, por exemplo. E depois desse filme, depois do Endgame, sei lá, parece que todo filme da Marvel começou a descer cada vez mais como um suco azedo pela minha garganta, sabe? Só que eu vejo que isso não sou só eu. Realmente, filmes de heróis começaram a vender menos. Tudo indica isso, a bilheteria despencou na fase 5 do MCU, a crítica destrói todo o filme agora, o James Gunn saiu fora da Marvel, as séries da Disney Plus não ficam nem uma semana nos Trend Topics. He's already dead. Tudo aponta para essa queda no consumo de filmes de herói. E não é só o MCU que tá tomando essa, tá? Os filmes da DC... que serão agora, vão ser encabeçados pelo James Gunn e tudo mais, eles não estão causando tanto burburinho que causaria anos atrás. Além de muita coisa sendo cancelada, porque as expectativas estão despencando. Mas o que está acontecendo? O público enjoou de heróis, acabou a grana dos bons filmes, dos bons estúdios, ou os estúdios querem mudar o foco deles? A gente vai falar sobre isso, claro, depois da vinheta. Tá, eu disse no começo do vídeo que em partes eu concordo com o Scorsese. Lá em 2019 ele afirmou que os filmes do MCU são iguais a um parque de diversões. E é nisso que eu concordo com o Scorsese. A profundidade da grande maioria dos filmes de herói ficam sempre rodeando o mesmo tema, que é a escrita, a famosa jornada do herói do Joseph Campbell. A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui no canal. Mas eu acho que a forma que o Scorsese se pronunciou soou muito elitista, né? Sabe? Muito elitistinha. Porque os filmes de heróis são feitos para todos os públicos, para pai até filho. Todo mundo se diverte, sabe? E isso é um conceito que o Spielberg popularizou na década de 80, que é o famoso blockbuster. Então eu não consigo concordar 100% com o Scorsese. Porque sim, os filmes de herói foram feitos apenas para entreter, para te divertir e ponto final, gente. O Martin Scorsese falando isso parece muito aqueles caras no Brasil que falam que funk não é música, sabe? Mas eu vou falar nesse vídeo o que eu acho sobre o futuro dos filmes de heróis. Para começo de conversa, esse vídeo é uma opinião pessoal minha e quase que uma viajada, sabe? Uma futurologia, uma previsão do futuro sobre o entretenimento de Hollywood. Por falar em Hollywood, ela sempre seguiu uma moda, né? Sempre teve um tema que ganhava destaque e perpetuava no cinema por um período. Filme de catástrofe, filmes de avião, filmes de monstros e, claro, os filmes de herói. Os filmes de heróis são mais uma dessas modas que Hollywood vai perpetuando. Mas eu acho que é mais forte, é um pouquinho diferente do que o padrão. Os filmes de heróis se transformaram em um gênero do cinema. E mais que isso, ele criou subgêneros de filmes e séries de heróis, no sentido geral. Por exemplo, hoje a gente tem filmes de anti-heróis, filmes de origem, filmes de grupos de heróis, filmes de vilões. O negócio se transformou em um organismo próprio. Por que isso aconteceu?
Olá, eu gosto de dinheiro. Os filmes de herói começaram a vender muito. A gente pega, por exemplo, em 2012, no primeiro filme dos Avengers, e compara o lucro do Endgame com ele. Cara, você vê quanta grana essa indústria estava movimentando nessa época. E muito ator grande, famoso, bom, estava se anexando aos estúdios, principalmente ao MCU. Sempre foi mais fácil você criar um filme blockbuster utilizando o nome desses personagens tão famosos. Vou dar um exemplo, tá? Batman The Dark Knight. O filme ele é impecável, tá? Pra mim até hoje é um dos meus favoritos filmes de heróis. Mas ele tem um plus ali. O Nolan pegou esse personagem e fez um filme que ele queria, sabe? Usando um pouco da lore do Batman e criou aquele filme. Se você mudar o nome dos personagens e o visual deles, continua sendo um bom filme com um personagem heróico. Só que o nome Batman vende muito. E o Nolan ficou mainstream, famoso, reconhecido depois desse filme principalmente. Claro que veio outros sucessos depois, mas o que alavancou o nome Christopher Nolan foi Batman The Dark Knight. E a gente tá vendo isso acontecer há muito tempo. A gente tá vendo muitos diretores, muitos atores ficando famosos por conta disso. Esses filmes de herói sempre batem bilheterias muito altas há muitos anos. Isso não é desde Homem de Ferro. X-Men, por exemplo, o Homem-Aranha do Tobey Maguire já faziam excelentes bilheterias. Ah, John, tá bom, mas o que você quer com esse vídeo? Como eu falei antes, os filmes de herói estão perdendo a força deles. Cara, você tinha um calendário, por exemplo, da Marvel, que tinha filmes que iam lançar de 2020 até 2026, por exemplo, sabe? Um monte desses títulos foram cancelados. E o principal motivo foi o orçamento. As últimas produções da Marvel e da DC não só foram muito criticadas, como também a bilheteria delas quase nem pagou o projeto inicial. E é aí onde mora a principal diferença entre um hype comum e um filme de herói. Quando uma moda acabava no cinema, meio que já tinha outra chegando para substituir. E os filmes eles iam lançando ao longo dos anos, sabe? Mas aquele subgênero que estava na moda antes ia aparecendo, um ali e outro aqui, depois de um tempo. Só que nunca nada foi tão forte assim, em termos de gênero de filme. Porque Star Wars foi uma mega febre na época que ele lançou, mas ele não era um gênero de cinema. E também muitos filmes que se baseavam em Star Wars não fizeram nem 5% do sucesso que o Star Wars fez. Já os filmes de herói, sim. Você começou com o MCU, você teve grandes sucessos na DC também, e você tem vários filmes que fazem parte de um mesmo universo, e são vários filmes diferentes, de heróis diferentes. Por exemplo, o novo jogo do Homem-Aranha, do Spider-Man, que lançou aí nas últimas semanas. Cara, tipo, olha o reboliço que ele tá causando, sabe? Ele é um jogo ainda muito reverenciado porque ele é muito bom e tudo mais. Mas e nos cinemas, o que a gente vai ver, né? O que vai ficar no lugar dos filmes de herói? Qual vai ser o próximo grande hype dos cinemas? É aí que entra a minha previsão. E também eu acho que é o que o Gaveta falou no vídeo dele. De tudo que vemos hoje no entretenimento, algo que chega mais próximo em termos de hype, de engajamento e de fandom dos heróis, são os animes. Eu quero deixar bem claro, tá, gente, que eu não gosto de anime, tá? Até assisti alguns quando eu era mais novo, mas eu não consigo curtir anime, sabe? Tipo One Piece, Demon Slayer, todos esses animes eu não consigo assistir. E daí lançou One Piece na Netflix. Depois de muita gente falar e ficar repetindo pra mim, eu decidi dar uma chance e assistir live action. E eu não passei do primeiro episódio. Mas calma, não é que eu achei ruim, tá? Apenas não é pra mim. E foi eu ter assistido esse live action que me deu a primeira vontade de montar um vídeo mais ou menos igual a esse que eu tô fazendo. Quando os primeiros filmes de herói lançaram, muita gente também entortou o nariz, sabe? Homem de Ferro acho que foi um dos primeiros, assim, que conectou todo mundo. A galera mais velha, os mais jovens também e tudo mais. E mais uma coisa muito importante, os filmes de herói eles não só movimentam o cinema, tá? Ele movimenta muita coisa, muitos mercados. Tem o cinematográfico, o de eventos, os cosplays, colecionáveis, merchandise, desenhos, brinquedos, jogos, tudo no universo de heróis. A derrocada do gênero de cinema reduz o lucro desses personagens, mas assim, é só uma
parte que faz o lucro total dessas empresas. Mas se a gente pegar de exemplo o Homem-Aranha, quando ele lançou, a galera não tava tão engajada assim, tipo a galera mais velha, era coisa pra criança, coisa pra moleque. Mas João, mas por que você acha que o próximo hype vai ser os filmes de anime, baseados em anime? Tipo, já tiveram várias adaptações de anime pra filme e foi uma porcaria. Só que eu acho que a gente ainda tá descobrindo o que funciona no live action de um anime, sabe? Antigamente se falava muito sobre isso nos filmes de heróis, quando a referência era só os quadrinhos, por exemplo. A galera falava, nunca vai funcionar aquilo nos cinemas, nunca vai dar certo, porque, tipo, tinha as onomatopeias, a forma que a história era contada era muito besta, muito boba. Mas com o tempo, o cinema foi aprendendo a contar essas histórias de uma boa forma, com o pé mais no chão, por exemplo. Que foi o que fez a gente chegar até aqui. Todo mundo curtir, todo mundo assistir, todo mundo usar os filmes de heróis como um programa de final de semana. Eu acho que falta só isso, sabe? Para os filmes baseados em animes darem certo mesmo no grande mercado. Eles entenderem como montar esse filme que vai captar a maior parcela do público possível. Mas assim, a comunidade de fã de animes, cara, é gigantesca no mundo inteiro. Olha quanta gente você tem para captar e os números só crescem após os anos. E você acha que não, mas os produtores, eles estão vendo muito bem isso, tá? Pode ter certeza disso. Talvez, aí fazendo a minha parte de futurólogo, talvez a gente veja cada vez mais filmes baseados em animes sendo transformados em séries e filmes. E o público entendendo isso, e aí um cativa o outro. E vai atraindo cada vez mais pessoas para esse gênero. E tipo assim, boas histórias é o que não falta para ser criado nos filmes. O desafio é como contar elas de uma forma que abranja todo mundo. O One Piece, ele não funcionou pra mim. Novamente, é anime demais pra mim. Só que eu consigo ver a evolução na Netflix, por exemplo, e ir captando a essência daquela obra. Por exemplo, aquela americanizada banal que foi feita no Death Note, cara, não é o caminho pra fazer um filme desse. Eu acredito que a melhor forma é se criar um enredo mais fácil do grande público nutrir. Porque uma boa parte do anime, obviamente, é uma ótica da cultura oriental. Mas também pode ser uma outra coisa. Eles apenas mirarem no live action do anime sem mudar nada e ficar com um fandom dessa obra, né? E é também gigantesco. Mas eu duvido muito que isso vai acontecer, por conta do dinheiro que isso daí vai fornecer para esses produtores. Mas, gente, esse vídeo foi apenas uma previsão, eu não sei de nada no final das contas.